Glória a Deus, aleluia. Que ambiente maravilhoso, né, meus irmãos? A presença de Deus, ela é real neste lugar e não tem como estar aqui e não sentir. Sabe, nessa noite, abra o seu coração, adore verdadeiramente ao Senhor. A palavra de Deus diz que Ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Nessa noite, faça isso, sabe? Se desfaça de tudo aquilo que pode afastar você da presença de Deus nessa noite e se conecte a Ele, se conecte ao trono dEle. Amém? Eu recebi uma missão de contar um testemunho hoje dentro dessa área de relacionamento, né? Tô um pouco nervosa, mas amém. Aí você pensa assim, né? Tá, Ju, aí você foi aí hoje contar um testemunho sobre relacionamento. E você tá no relacionamento? Não, gente, eu não tô. E é justamente sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Sobre como o Senhor tem me feito ficar em paz com relação a isso. Porque eu já estive um tanto atordoada por conta disso, né? E amém. Então, gente, a gente sabe que nós somos jovens e nós ansiamos por um dia ter uma família, né? Nos casarmos, todo aquele sonho que quase todo jovem tem. Eu sou uma. Só que tem muitos processos até a gente chegar, né? Aonde nos planos que o Senhor tem para a nossa vida. E eu tive conhecimento sobre todas essas questões de relacionamento muito cedo na minha vida. Ali, eu era uma criança, eu digo, sabe? Porque eu tinha assim de 10 para 12 anos e eu já estava tendo conhecimento sobre essas coisas. Só que eu não tinha maturidade para lidar, né? Então, eu vivi coisas antes do tempo, sabe? E isso fez com que essa questão dos relacionamentos, relacionamento amoroso mesmo, acabasse se tornando um ídolo mesmo na minha vida, sabe? Tomou assim uma dimensão que eu fazia meus planos em função disso, sabe? Em função de ter ou de manter um relacionamento. E isso me prejudicou muito, sabe? Eu aceitei Jesus em 2018. Aceitei Jesus e me batizei no ano de 2018. Antes disso, eu vivi muitas coisas, sabe? Muitas coisas que acabaram resultando nisso. De que os relacionamento amoroso acabou se tornando um ídolo na minha vida. E depois que eu aceitei Jesus, depois que eu me batizei, eu vim entender um pouquinho mais, né? Sobre o que significa ter um relacionamento com alguém, né? Qual o propósito de ter um relacionamento com alguém. Mas, apesar de eu ter tido esses conhecimentos, os relacionamentos amorosos, eles ainda continuaram sendo algo muito importante, assim, para mim. Eu não conseguia colocar Deus no centro da minha vida, porque eu tinha os relacionamentos como centro dela, sabe? E em 2018 eu estava no 3º ano do ensino médio. E de 2018 para 2019 eu tive um relacionamento que eu me envolvi muito emocionalmente, sabe? Sabe quando você entra assim de cabeça num relacionamento assim, de cabeça, mas é algo que é superficial, sabe? E eu sofri bastante, né? E como eu estava no último ano do ensino médio, eu prestei vestibular e no começo de 2019 saiu o resultado. E eu tinha passado para cá, para a glória de Deus, né? E como eu ia vir para cá, eu tive que terminar o relacionamento, né? Eu fiquei triste, porque como eu falei para vocês, eu estava muito envolvida emocionalmente. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, né? Ele age de uma forma que a gente não entende. A gente só vai entender lá na frente. Então eu vim pra cá, né? Só que, mesmo eu tendo vindo pra cá, eu ainda continuei muito presa, sabe? Àquele relacionamento. E
quando eu vim para cá, na faculdade eu conheci o Céu Movimento. Quem conhece o Céu aqui? Amém? Para quem não conhece, é um movimento evangelístico dentro das universidades. E dentro do Céu, a gente tem reuniões semanais na faculdade, né? E eu percebia muito que nas reuniões eu não conseguia me envolver, sabe? Apesar de ir em todas as reuniões, eu não conseguia me entregar completamente, não conseguia me entregar verdadeiramente. Eu sempre estranhei aquilo. E quando foi em novembro, se não me falha a memória, de 2019, teve um retiro espiritual do Céu, chamado Imersão. E lá nesse retiro, nós passamos 3 dias em um acampamento Manaim, ali na estrada de Alter do Chão. E em um desses dias, nós tínhamos sempre reuniões, almoçávamos juntos, né? E em um desses dias, antes de nós termos a nossa reunião, eu tive que buscar uma cadeira lá onde a gente almoçava e tudo mais. E quando eu cheguei lá no galpão onde nós almoçávamos, tinha um rapaz lá, o nome dele é Jeff. Nós não nos conhecíamos muito bem, só de vista mesmo. E quando eu cheguei lá, ele me chamou e perguntou o meu nome. Eu falei para ele, depois que eu falei para ele o meu nome, ele pediu para que eu mostrasse as minhas mãos para ele. Eu mostrei as 2 mãos. Depois que eu mostrei as minhas mãos, ele disse que o Senhor ele tinha revelado algo, tinha dado uma visão para ele a meu respeito. E o que ele me falou foi que o Senhor mostrou uma moça com um vestido vermelho indo em direção a um penhasco. E essa moça, ela segurava uma rosa muito forte. Ela segurava com força, sabe? E quando ela chegava na beira do penhasco, ela tinha que tomar uma decisão. Ou ela continuava ali segurando a rosa com força, e a rosa estava machucando ela, porque a gente sabe que rosas têm espinhos, né? No talo. E ela tinha que tomar a decisão entre continuar segurando aquela rosa ou soltar a rosa e se jogar no penhasco. Um detalhe importante é que depois desse penhasco tinha um mar, um rio profundo, sabe? E se ela soltasse aquela rosa e pulasse, né, no rio, ela ia mergulhar naquelas águas. Quando ele me contou isso, eu fiquei muito impactada, eu fiquei sem entender. E eu fiquei pensando muito sobre, né? Depois nós fomos para a reunião e lá nós tivemos um treinamento espiritual. Nesse treinamento, nós tínhamos que ficar em duplas com alguma pessoa. E em um determinado momento, uma pessoa da dupla ia orar pedindo direcionamento do Espírito Santo acerca de alguma coisa sobre a vida da pessoa que era a dupla dela. Nesse treinamento eu fiquei de dupla com uma moça. E quando essa moça orou e pediu o direcionamento do Espírito Santo, o Senhor deu a mesma visão a ela, de uma moça com vestido vermelho indo em direção ao penhasco, e ela teria que tomar a decisão entre soltar aquela rosa e mergulhar naquelas águas que estavam esperando ela. E eu fiquei, nossa, eu acho que Deus realmente quer falar comigo. Algo dentro dessa visão, o Senhor quer muito falar comigo. E depois que terminou o retiro, eu voltei para casa e fiquei pensando muito, sabe? E eu entendi que aquela rosa era algo que para mim era muito precioso, sabe? Era muito precioso que eu não queria largar. Eu estava segurando e estava me machucando. E o fato de eu estar segurando aquela rosa estava me impedindo de mergulhar naquelas águas que estavam me esperando, sabe? E a única coisa que vinha na minha cabeça, em todo o tempo que eu fiquei refletindo sobre essa visão, era a questão dos relacionamentos, sabe? Porque apesar de eu já ter aceitado Jesus, apesar de eu já ter me batizado, aquilo ainda continuava no centro da minha vida, sabe? E a partir dali, eu entendi que o Senhor queria que eu deixasse aquilo de lado para que eu viesse a conhecê-lo verdadeiramente. E a partir dali, então, eu comecei a pedir a ajuda do Senhor, porque eu deixar aquilo de lado, para mim, parecia algo impossível,
sabe? Então eu comecei a colocar em oração e o Senhor, Ele começou a me ajudar, sabe? A colocar outras coisas como prioridade na minha vida. Mas, quando eu pensava nisso, eu ainda ficava com o coração muito pesado. E um dia, enquanto eu estava lá na minha cidade, eu fui para uma oração das 10 horas da noite com a minha irmã. E nessa oração, o Senhor usou uma moça para falar que naquele dia o Senhor, Ele estava curando o meu coração. Sabe? Que Ele estava curando as feridas, que Ele estava trazendo um renovo sobre a minha vida. E depois daquele dia, eu não sei nem explicar, sabe? A paz que eu comecei a sentir. Coisas que antes me perturbavam, que tiravam a minha paz, relacionadas a relacionamento, já não faziam tanta diferença na minha vida, sabe? E a partir dali, eu vi o Senhor realmente trabalhando na minha vida, nessa área. O Senhor, Ele sempre trabalha em diversas áreas da nossa vida, mas sempre tem uma que a gente percebe mais o agir dEle. E na área que eu percebo que o Senhor mais agiu, que Ele mais me transformou, foi nessa área. Hoje eu posso dizer com toda certeza para vocês que a Juliene que está aqui hoje é totalmente diferente da Juliene lá de 2019, sabe? O Senhor, Ele tem transformado a cada dia a minha mente, me fazendo entender que Ele deve ser a prioridade da minha vida, sabe? Ele deve ser a prioridade da nossa vida. E eu gostaria de ler alguns versículos com vocês. O primeiro está lá em Salmos 37, no versículos 4 e 5, que diz assim: que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e o mais ele fará. Sabe? Quando a gente aprende, quando a gente entende que precisamos nos deleitar na presença do Senhor, e quando a gente passa a fazer isso verdadeiramente, Ele transforma o nosso coração, sabe? A gente não precisa fazer tanto esforço, nós só precisamos abrir o nosso coração para que Ele haja em nós, sabe? E Ele vai colocar as coisas nos lugares certos. Ele vai arrumar toda a bagunça que tem no nosso coração e colocar cada coisa no seu devido lugar. Amém? Tem um outro salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 73, que em um determinado momento o salmista ele diz: se no céu eu tenho a ti, que mais eu poderia querer na terra? Sabe? Eu acho isso tão lindo, porque imagina só, o salmista ele chegou ali num nível de deleite no Senhor que ele pensa: cara, se eu tenho a Deus, que mais eu poderia querer? Ele não é apenas suficiente, Ele é mais do que suficiente, sabe? E que eu e você possamos a cada dia buscar colocar o Senhor como prioridade no nosso coração, porque todas as outras coisas elas vão passar, mas o Senhor, a sua palavra, elas vão permanecer, sabe? Então, que nós possamos fazer isso, todos os dias pedir a ajuda do Senhor, para que nós possamos colocar Ele como a prioridade da nossa vida. Amém?